Fala, colonizados! Estamos aqui nesse sofá. Hebe Camargo, vocês já conhecem, com essa convidada que vocês também já conhecem. Pra quem me acompanha lá no Colonizado, já conhece essa peça aqui, já conhece a figura. Hoje é garantido no tema desse vídeo o quê? Fofoca? Tem fofoca? Ixi, mas rapaz... Gente, hoje eu tô tendo o prazer aqui de ter a Dani no sofá aqui na minha casa aqui, que é uma influencer, que é uma brasileira, que é uma imigrante, que eu tive o privilégio de nessa caminhada, nessa construção de influência, poder conhecer mais uma brasileira com uma história tão real, tão valorosa quanto a minha, na busca de que todos nós somos imigrantes em busca de um sonho, em busca de um processo, e que nessa caminhada a gente se descobre, se reinventa e aprende muita coisa. E aí, graças a Deus, para quem acompanha aqui, sabe que o ser influência, além do Instagram, é como a gente se posiciona, como a gente contribui para o crescimento pessoal e como a gente serve como referência em termos de pensamento, para que a gente possa crescer, evoluir diante dessa caminhada que todo mundo tem um objetivo pessoal. Dani. Hebe Camargo. Dani, quem é Dani? Dani é da onde? Dani é manauara, é mãe, é esposa, é filha, é maluca, é funcionária pública, é a que sonha, é a que corre atrás e é a que vai conseguir. É aquela que um dia pensou que era influência, que ia impactar pessoas? Nunca pensei que pudesse chegar a ser influência, mas pensei que as minhas histórias poderiam conectar com outras histórias de pessoas reais. Dani é professora. Sou. Eu, Kelvin, fui aluno numa rede pública, no qual era um brisolão, se chamava Antônio Carlos Bernardes Mussum, Mussum dos Trapalhões. Levou esse nome porque o Mussum, na altura, na época, a Mangueira, que começou com o primeiro projeto, primeira ação, juntamente com o Alcione, na época, de levar o ensino às comunidades. E levou esse nome, ele foi renomeado. Meus professores, muitas das vezes, iam além, que a gente chamava de carteira, e além da carteira, da mesa, e nas vezes substituíam a figura paterna, materna, e provavam que diante daquela realidade que era tudo contra, de que os nossos sonhos eram possíveis. Dani, hoje você é professora, eu que fui aluno, tenho o privilégio ainda de, na minha história, ter meus professores como referência, não só influenciaram para que, na minha realidade, garoto de comunidade, eu enxergasse algo além daquela violência. Para você, se deparou com essa realidade lá na época? Até hoje, porque eu acho que o papel do professor hoje em dia é quebrar o sistema. Então, quando você consegue ultrapassar essa barreira de fazer com que o outro entenda que o sistema ele pode ser quebrado, que você pode ir muito além do sistema e ser contra ele ou a favor em prol do próximo, tudo se muda. Eu acho que quando a gente coloca numa rede pública, além de aprender o B com A que faz BA e colocar a esperança e fazer com que a bolha dos nossos estudantes, e estou falando de periferia, eles consigam olhar além do mundo que eles vivem, porque o mundo de um aluno periférico é uma esquina com drogas, com aquele mundo pensando que aqueles heróis deles são os deuses. Então, quando acaba que a gente consegue levar para essas crianças, para esse jovem, que há sim algo melhor fora daquilo que eles pensam que é melhor, a gente quebra a bolha, a gente fura a bolha e a gente faz com que os ciclos se quebrem. Sabe aquela situação, aquele pensamento, se minha mãe tivesse feito lá atrás, furado a bolha, hoje eu não estaria precisando furar a minha bolha para os meus filhos não passarem por o que eu passei. Então alguém precisa furar a bolha. E começa isso dentro de uma escola, quando os professores querem quebrar um sistema falido. Eu posso falar com total propriedade que a única presença do Estado na minha realidade era através da Polícia Militar. A única vez que a gente sentia apoio do Estado era quando a gente via e intervia a Polícia Militar intervindo por meio de uma operação policial, onde na altura se existia... Hoje eu tenho 33 anos, eu tô falando de uma época onde a gente debatia saúde, educação e segurança, onde o jovem almejava ultrapassar por isso, ainda vivo, ainda acreditando que era possível, que o meio da presença do Estado era através da polícia militar. Aquele funk era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Diante de todo esse cenário, gente, hoje eu tô aqui, aos 33 anos, podendo falar que, dentre a minha formação, foi possível acreditar numa segunda chance, num novo recomeço, porque eu tive professores que foram além de professores. Hoje eu tenho uma amiga influencer
que é professora, que estuda, e que para mim o quão é gratificante ter isso, porque eu vejo que não foi a minha realidade, ela é um presente, ela é uma existência, ela é frequente. Pós 33 anos, isso ainda é muito comum na realidade do brasileiro. A gente hoje é imigrante porque a gente busca mais do que isso. A gente se capacita. A gente furou a bolha. A gente furou a bolha. A gente furou a bolha. Mas eu talvez não teria furado a bolha se lá atrás eu não tivesse um professor que tivesse sido teimoso, que tivesse ido à frente da mesa. Eu tenho certeza que eles vão assistir aqui e eles sabem muito bem. Hoje eu ainda tenho relação com eles e eu sou eternamente grato porque isso me permitiu enxergar além. Talvez me colocar em situações que lá atrás eu jamais imaginei que poderia chegar se no começo de uma sala de aula ele não falasse assim: você tem que estudar, você tem que ter seu pensamento, você tem que defender as suas ideias porque você é capaz disso. Agora, Dani, professora, imigrante, mulher, mãe, esposa e ainda sonhadora, porque por mais que a gente carregue essa bagagem, a gente tem nosso sonho pessoal, a gente tem. O que pra você foi imigrar? O que pra você é viver isso? Pra mim, imigrar foi dar oportunidades melhores pros meus filhos que eu não tive. Pra mim, imigrar hoje em dia é só em prol a oportunidades melhores. Pra mim, imigrar é passar todo esse processo e lá na frente saber que valeu a pena, porque eu sei que eu dei oportunidades melhores para quem eu mais amo. Eu acredito que, não sei para quem não tem filho, porque cada um vive uma experiência diferente. Se hoje em dia falasse pra mim, Dani, volta pro Brasil, eu voltaria por mim, pela minha profissão, porque aqui eu não consigo exercer, porque no Brasil eu sou funcionária pública, mas pelos meus filhos eu continuaria, amigo. Sabe por quê? Porque eu sei que aqui vai fazer uma diferença na vida deles. Eu sei que aqui eles têm mais oportunidades de, por exemplo, ir em Paris por 60 euros. Assim, eu sei que tem mais oportunidade de fazer um intercâmbio na Irlanda, na Terra da Rainha. Coisas que, para eu e o meu esposo conseguir isso no Brasil, teria que lutar muito. Que é fora do nosso imaginário. Muito. Não, na minha realidade que a gente via, não era uma coisa muito distante do imaginário que nós pudéssemos dar para os meninos. Mas seria muito mais trabalhoso do que a gente chama aqui. Acho que aqui é mais real. Ver os meus filhos com 15 anos indo para o intercâmbio. Coisas que nós não tivemos. Coisas que a gente só conseguiu imaginar depois que a gente furou a bolha. Aos 15 anos, para mim, eu não imaginava. Era uma coisa muito distante eu ir para uma Europa. Eu que acompanho você e vejo que você tem vários bordões, assim como eu tenho no Colonizados, sempre falo, hoje tem fofoca. Hoje tem fofoca. Hoje tem fofoca. E isso já é identidade. Isso mostra que o brasileiro, para onde quer que ele vai, ele leva consigo da sua cultura, da sua característica. Ser professor é influenciar, é ensinar. Mas ser mulher, ser mãe, esposa, e hoje estar aqui, ser uma influência e ter essa influência digital, porque para você hoje é ter esse contato com tantos outros imigrantes que buscam o mesmo para você. Qual é a sensação que você tem hoje, você, Daniela, lidando com essas pessoas que até então vêm de uma realidade que imaginava que talvez não seria possível, mas que hoje se vê possível porque você mostra que você faz o seu possível? Eu acho que, na verdade, quem mostra mais são eles pra mim do que eu pra eles. Porque eles mostram que a minha vida não é diferente da deles. Eles mostram pra mim que os mesmos sufocos que eu passei, eu pensei que eu passava sozinha, muitos estão passando. A única diferença é que a gente consegue expor isso. Mas tem muitas pessoas que mostram diariamente pra mim que estão passando pelas mesmas situações. Só que eu só tô sendo uma porta-voz. Então eu não mostro pra eles. Eles mostram pra mim e eu acabo colocando isso na tela de um celular. Porque é a minha vida. E é a vida de muita gente. A única coisa que eu tô sendo lá é uma porta-voz de um monte de gente que me mostra diariamente nos directs o que é a vida do imigrante. Que é a correria, que é a troca de trabalho, que é muitas vezes o abuso do trabalho, que é muitas vezes ter que não trabalhar porque não tem com quem deixar os filhos, coisas que aconteceu comigo. Então eu só sou um canal. Você morou em Portugal? Moramos em Portugal 1 ano. 1 ano. E hoje você reside... Espanha. Para vocês que não conhecem, tô aqui mostrando. Passou muita raiva em Portugal aqui em 1 ano? Eu passei situações que eu não gostaria de ter passado,
mas soube sair delas. Mas não posso falar que a minha vida em Portugal foi de muito perrengue, amigo. Eu sei que é a realidade de muitos, passamos por alguns perrengues que normalmente nós não passaríamos no Brasil, mas não foi o que eu acompanho que a maioria passou. Ok, mas que mesmo você não tendo passado, isso não te deixou ilesa? Não me deixou ilesa. Não me deixou ilesa de situações em escola com meu filho desagradáveis, coisas que eu não aceitaria. De uma patroa, de uma chefa me falar de uma maneira que foi abusiva, que foi... Enfim, não me deixou ilesa disso. Tô falando isso pra vocês, não é no intuito de dizer, ai, Portugal é horrível, os portugueses... Não é isso. É pra mostrar que às vezes vocês fazem uma idealização de que o influencer ou a gente não passa por isso, e a gente passa por isso e sente na pele igualmente vocês, mas que, independente do papel influencer, a gente é humano, a gente vai sentir essa dor, a gente vai abraçar, vai passar pelo meio. Eu acho que na sua natureza real, a gente poder influenciar isso. Quando a gente vai transmitir a nossa dor, a gente vai transmitir o processo de aprendizado e muitas das vezes a gente vai errar e vai, olha gente, eu errei, olha, eu estava equivocada naquilo que eu falei, porque hoje a gente vive uma era de fantasia, onde a verdade ela é idealizada, transformada, e a gente sabe que não é bem assim. A vida humana, ela sempre vai ser vida humana. Dani, com tudo que você desenvolveu na internet, com seus vídeos que eu me tornei fã, gosto, acho que você tem um conteúdo valorizíssimo que você sempre traz, assim, um conhecimento com um tom de sarcasmo, com uma leveza. Que as leis de Portugal mudam de uma hora para outra, a gente já sabe. Com certeza tu já ouviu falar sobre manifestação de interesse. E ela facilitou a vida de muito imigrante que teve visto negado para onde? Pro States. E tu foi um deles. Eu sei. Com o fim da manifestação de interesse, muitos fizeram a seguinte pergunta: e agora? Jeová, saiba que tem um caminho. Artigo 91. Autorização de residência emitida para alunos do ensino superior é válida por 3 anos e ainda é renovável por períodos iguais. Artigo 92. Concessão da autorização de residência aos estudantes do ensino secundário. Ou seja, se teu filho está estudando em Portugal acima do 7º ano, ele consegue autorização de residência pelo artigo 92 e você, pai dele, através do artigo 122. Oi, Dom Pedro! Eu acho que isso é muito importante diante de uma internet de ódio o tempo todo. Ou você é A ou você é B. Se você pensar fora disso, você tá fora da caixa. De onde vem essa ideia de trazer o teu conhecimento como professora no seu cotidiano e jogar isso? Na verdade, a situação toda foi... Eu não acredito que eu sou a única que penso isso. Então foi mais... A montagem do Instagram, de falar como eu falo, foi mais pra eu não ficar doida só. Porque como eu imigrei, saí de Portugal e fui pra Espanha, não conhecia ninguém. E eu gosto de estar falando, gosto de me comunicar. Eu falei, cara, preciso montar alguma coisa pra falar com pessoas, mesmo que seja de forma virtual. E quando eu vi alguns ataques, eu falei, não é possível, que eu sou a única que nas redes sociais sofra algum tipo de ataque. Então tinha algumas histórias que interligavam, que eu já tinha um conhecimento. Eu falei, acho que é interessante, porque falar de Portugal é falar de Brasil. Então, quando você fala mal de Portugal, você está falando mal um pouco do Brasil. Então, quando o português também está falando mal do Brasil, ele também está falando mal de Portugal, porque ele está falando mal da própria história. Porque não tem como você falar de Portugal se você não lembrar do Brasil. E não tem como você falar do Brasil sem lembrar da história de Portugal. Porque eles se interligam. Ou por Napoleão ou não, mas eles se interligam. Eu vi que muitas das vezes nas suas sátiras, eu ia acompanhar os comentários de alguns portugueses e alguns até aceitavam o aprendizado, entendiam e viam com você que realmente o que você estava contando ali era fato, era histórico. Mas sempre é fato, porque qualquer coisa que eu transforme em um vídeo e coloque uma história, com certeza quem for procurar vai ter uma base teórica. Mas que hoje eu e você sabemos que a história contada aqui é um pouco lúdica, diferente. Digamos que se cortaram muitas partes desse filme. É porque o entendimento é diferente. Se a gente for falar para um português que ele não descobriu, ele desbravou. Porque desbravar é uma coisa, descobrir é outra. Exatamente. Ele vai falar que não. Ele desbravou e descobriu. Mas eu não posso descobrir algo que já existia. É o conceito do entendimento. Para vocês que não conhecem, chegaram aqui nesse vídeo de paraquedas, eu vou deixar
o Instagram dela aqui embaixo. Jadson, por favor, o Instagram dela aqui embaixo, para vocês acompanharem, tá? Vai lá no feed, é a garantia de vocês de rir, de aprender, conhecimento. Eu acho que não tem nada mais satisfatório do que você rir e aprender ao mesmo tempo. Dani hoje veio aqui, ela veio só fazer um bate rápido, tá aí, eu já aproveitei ela. São mais ou menos agora, já vai dar 2 da manhã, a gente tá gravando esse vídeo aqui, que é pra deixar registrado esse momento. Eu espero que no futuro próximo a gente possa assistir esse vídeo bem realizado lá numa torre Eiffel na Suíça, cheio de vinho, louco, completamente muitos euros. Ai, lembra, a gente pobre naquele sofá. Mas agora cheio de ouros. Mas, gente, para vocês que me assistem aqui, sabem que é a vida real, é isso. E eu tenho satisfação total de sempre poder trazer alguém aqui que agregue com sua história. Dani, qual a mensagem que você deixa para quem quer imigrar, independente da sua realidade? Que antes de migrar você tem que saber muito bem quem você é, o que você quer e onde você quer chegar. Porque essas 3 coisas, nada vai te abalar. Volta pra tua terra não vai te abalar, seu negro não vai te abalar, seu brasileiro de alguma palavra pejorativa não vai te abalar, porque você sabe quem você é, sabe de onde veio e aonde você quer chegar. Então, pra mim, quem quer imigrar precisa ter muito bem isso esclarecido consigo. O resto é só o resto. O que você faria diferente lá atrás, antes de dar esse passo migrando, que hoje você vive tudo, você poderia fazer? Traria mais dinheiro. Ponto. Quanto mais dinheiro você trouxer, melhor. Porque menos perrengue você passa. É a mola. Dinheiro é a mola do mundo. Traz mais dinheiro, meu filho. Traga mais dinheiro, por menos perrengue você tirar. 100%. Porque você tem mais tempo para procurar um trabalho que você se encaixe, não que você tenha que se encaixar. Você tem mais tempo para falar, não, eu tenho condições de ficar mais um mês procurando, eu tenho condições de ficar mais 2 meses procurando, eu tenho condições de uma oportunidade melhor. Então, quando você não traz dinheiro, você não tem condições de escolher, não. Você vai e vai. E aí você vai para um trabalho que você acaba ficando nele por muito tempo, pelo comodismo, e não procura algo melhor. Porque não tem como procurar, porque não tem tempo para procurar e não tem dinheiro para ter o tempo disponível para procurar, entendeu? Então, quando a gente está com dinheiro, a gente fala, não, pra lá. Tenho dinheiro para mais quanto tempo? 3 meses? Beleza, eu tenho 3 meses para procurar uma coisa boa. Se eu não achar, aí sim. Mas pelo menos você tem um tempo a mais. O que a Dani de hoje, nessa correria caótica de imigrante, que já achou o seu rumo, que sabe onde quer chegar, diria para aquela que está se planejando, pensando em vir ainda? Cara, eu acho que eu diria para ela, planeja tudo de novo, vê se é isso mesmo, recalcula a rota. Porque nesse tempo de imigrante, eu tenho certeza, todos os imigrantes recalcularam já a rota mais de 10 vezes. Pra onde que eu vou? Será que eu tô certo? Será que eu tô fazendo errado? Será que é isso? E eu falaria, vai. Vai porque é só tentando. Eu não tenho como calcular a minha experiência pela experiência do outro. Eu tenho que tirar a base da minha. Então vai. Se der certo, deu. Se não der, volta e recomeça. O que é mais fantástico nessa caminhada? Poder viajar por um preço mais baixo. Sério, amigo, pra mim é fantástico isso. Pra mim é fantástico eu poder pegar um voo por 60 euros e estar em Paris. Pra mim é fantástico eu conseguir um voo pra mim pra Inglaterra por 30 euros. Então, pra mim, isso, viajar aqui é fantástico. Vou dar um Jadson, um preto e branco, por favor. E antes que alguém diga aqui nos comentários de e é isso que ela imagina de idealização, poder viajar, um voo de 30 euros. Gente, isso vai ser baseado na tua realidade. Eu, por exemplo, penso igualmente a ela, porque eu dentro da minha... Jamais imaginei. Eu fiz um tour pela Itália, França, Dublin, que eu jamais um dia pensei que ia imaginar. Eu levava 2 horas de Ricardo de Albuquerque até o centro da cidade do Rio de Janeiro, nem na altura não tinha nem o BRT, entendeu? E era sofrido. E hoje você poder fazer isso, a gente percebe a diferença de ter acesso. Eu vou ser um pouco polêmica aqui, amigo, posso? Deve. Porque assim, as pessoas falam muito sobre ser fantástico aqui na Europa a respeito da educação. Eu vou te ser bem sincera, eu não acho educação. Eu não acho educação
de Portugal, a pública, tudo isso que se fala. Concordo com você. Eu não Também acho. concordo. Quando a pessoa fala assim, indenização aí porque eu vou dar Um ensino melhor. ensino melhor pros... Não acho tudo isso que fala. Lógico que é melhor do que do Brasil, a educação pública do Brasil e a educação pública de Portugal, a gente não tem como comparar. É muito melhor. Hoje você consegue colocar o seu filho aqui na escola pública de Portugal às 7 da manhã e pegar às 6 da tarde para você ir trabalhar. E lá no Brasil é bem reduzido. Uma coisa que o Brasil tentou muito, o ensino integrado, o dia todo. Não acho que muitas pessoas veem assim, não, uma educação melhor para meus filhos, uma segurança maior. Isso daí não é uma indenização, isso aí tem que acontecer porque é o básico que a gente tem que ter. Agora, poder viajar, poder conhecer outras culturas, poder trazer esse conhecimento, para mim isso é uma indenização muito ótima, porque para mim viajar no Brasil, eu tinha que trabalhar o ano inteiro para fazer uma viagem de 10 dias. Aqui, se eu conseguir, né, me organizar melhor, eu consigo ir em Paris. E para mim sair do meu estado, dentro do meu próprio país, era um custo maior. Aqui não. Indenizações reais do que está acontecendo agora. Mais para frente pode ser que se transforme, seja outra. É porque casa própria a gente tinha. Então, eu idealizo ter aqui, idealizo. Mas para agora, para aquela idealização imediata e não a longo prazo, é viajar. Gente, esse foi o nosso bate-papo. Em breve eu vou trazer Dani aqui pra gente falar sobre muitas outras coisas. Essa é a minha vida em tempo real. Para você que me acompanha lá no Instagram, sabe que toda e qualquer pessoa que eu tenho o prazer de ter aqui é uma história, é uma realidade, é uma vivência. Dani, muito feliz, do fundo do coração. Às vezes para mim é difícil de acreditar de que eu tive que atravessar um oceano para fazer amizades tão incríveis. Eu acho que o fantástico de estar aqui e ser imigrante é que a gente consegue se conectar com pessoas que, independente da realidade, a gente sempre tem a oportunidade de ter o convívio e de aprender. A gente vive essa realidade tão caótica, maluca, que independente do objetivo que a gente tenha, a gente esquece de apreciar o percurso, o que de bom a gente vai ver nessa caminhada. E eu quero que você deixe a mensagem final, entendeu? Porque que show da Xuxa é esse? A mensagem final é que a vida passa tão rápida, e quando a gente descobre, a gente não fez quase nada dela. Então, se tiver que fazer, faça. Se tiver que recomeçar, recomece. E tem muitos imigrantes aqui que estão com medo de voltar por o outro pensar que é fracasso. Para mim, acho que mais corajoso é quem decidiu voltar e recomeçar do que quem está aqui com medo de o que o outro vai falar. Então, o recomeço vai ser necessário todas as vezes que você ver que ali não é mais o seu lugar. Então, recomece e refloresça quantas vezes for necessário. Só não deixe de viver a única vida que a gente tem. Gente, acho que depois disso não preciso falar mais nada. Eu me despeço aqui de vocês nesse sofá que é o nosso sofá, a nossa casa. Foi um prazer. Não deixem de seguir, vai estar aqui já, por favor, mais uma vez. E eu duvido você ir lá no feed dela, dar 3 olhadas em 3 vídeos e não se apaixonar, tá? Já fica aqui a dica, tá bom? Gente, um beijo e até o próximo vídeo. E agora eu quero ver os relatos de quem acompanhou essa história. Vai lá!